Polo Sul. Ei, Dan, está na hora de assistir o nosso programa favorito. Que programa é esse, Léo? Balbúrdia! É um programa de ciências? Oh, mais de perto, Léo. Quando vai passar? Isso é uma coisa legal da gente falar também. Que é, qual que é a diferença? Muita gente pergunta, né? A gente tem cometa, a gente tem asteroide, a gente tem meteorito, a gente tem meteoro. E meteoroide. E meteoroide. É. Isso aí, meteoroide. Então, cometa. Cometa é o mais fácil. Cometa é uma bola de gelo suja. Então, é basicamente gelo, é muito frio E tá nos confins, né, do sistema solar. Tá muito longe do sistema Muito solar. longe, é. E quando chega perto do Sol, tem cauda. Isso. Basicamente, embora já tenha uns asteroides aí que tem um comportamento bem esquisito, mas, em geral, É. cometa tem cauda e é de gelo. Asteroide, basicamente, é de rocha. E aí pode ser uma rocha... Seca, né? Tipo uma rocha seca, ela não uma tem rocha gelo. seca, não tem gelo, mas ele pode ser aí de um tipo rico em carbono, que a gente chama que esse aí carbonáceo, Sim. e pode ser um tipo metálico, que não tem mais metal do que qualquer outro tipo de rocha. Ferro e níquel, basicamente. Ferro né? e níquel, É. que são aí os que seriam, se tudo evoluísse, o núcleo de um planeta. Por exemplo, então, é importante esse meteorito, é importante pra caramba, porque ele pode dar origem ao núcleo de um planeta. Então, a gente Isso. estudando ele, a gente saberia como que é o núcleo de um planeta. É. E é interessante também uma coisa que, por exemplo, a gente tem meteoritos lunares, né? Porque Isso. em algum momento no passado, a gente não dá pra dizer exatamente quando, mas sei lá, tipo 1 bilhão de anos atrás, algum asteroide muito grande colidiu ali com a Lua, porque a Lua ela é toda, né, cheia de crateras, então ali tá o tempo inteiro. Como ela não tem atmosfera, é legal pro pessoal entender. Como a Lua não tem uma atmosfera, ela até tem, é muito tênue, mas não é igual à Terra. Então o que acontece? Aqui, quando uma rocha espacial tá vindo, né, ela queima na atmosfera, ela basicamente ela pode explodir ali na atmosfera e acabou. Né? Na Lua, não. Na Lua, o impacto acontece direto na superfície porque não existe ali uma atmosfera para proteger. aí. Então, acontecem os impactos. Então, a Lua, por exemplo, ela é muito mais fácil um pedaço da Lua ir para o espaço, né? E viajar pelo espaço do que um pedaço da Terra. E aí o que acontece? Vira e mexe, alguns pedaços da Lua vêm parar aqui na Terra, né? E isso que é interessante. Pela composição, eles sabem, ó, esse meteorito aqui, ó, a gente sabe que é um meteorito e a composição dele, a gente vê que bate com a Lua. Então, é um meteorito lunar. Tem de Marte também. Tem meteorito marciano, né? Tem o de Vesta. de Ceres, né? E por aí vai, né? É. Isso aí é importante pra caramba. Então, isso é asteroide, cometa a gente já falou, Aí tem o meteoroide, né? meteoroide. Meteoroide basicamente é o quê? É um asteroide pequenininho. Pequeno, isso. É um pequeno fragmento ali. Pode ser desde um grão de poeira até... Até hoje não tem muito um consenso do que divide um meteoroide para um asteroide. Esses tamanhos o pessoal sempre fica, né, naquela. Não tem né? muito um consenso, mas eu guardo para mim assim. Asteroide é grande. Meteoroide é um fragmento daquele asteroide. Sei lá, tipo esse tamanho aí desse meteorito. Show. É algum fragmentinho ali. Então, esses meteoroides é os que dão origem aos meteoros que a gente vê, aqueles mais tênues. Né? Claro que, dependendo do tamanho, aí já é um asteroide, no caso, né? Como no caso do Chelyabinsk, para mim aquilo já é um asteroide mesmo, né? É, com certeza. E aí tem o meteoro, que é que o pessoal confunde pra caramba. O que é um meteoro, galera? Pra quem não sabe, a palavra meteoro, essa palavrinha quer dizer atmosfera, tá? Bate com meteorologia. né? Por isso que é meteorologia. O que é meteorologia? É o estudo da atmosfera. Então, o meteoro simplesmente é o feixe de luz que você vê, o flash de luz. É o ali. brilho. É o brilho. É. Aquilo ali é um meteoro. Aí, por exemplo, chuva é um meteoro? Chuva é um meteoro. Também. Aquoso. O que acontece na atmosfera ali que a gente vê é um meteoro. É um meteoro. Engraçado que o meteoro que a gente vê, né? Tipo, por exemplo, hoje tá tendo, né, pico da chuva de meteoros. Nós vamos falar nessa daqui a madrugada. pouco A gente isso vai aí, falar isso daqui a aí. pouco. Mas você tá lá observando uma chuva de meteoros, ou numa noite aleatória, que tem os esporádicos também. Mas você tá ali observando e você vê um meteoro mesmo, lindo. Só que esse meteoro, sabia que ele pode ser o cocô de um astronauta? Pode. Tudo que queima na atmosfera, e lá na Estação Espacial Internacional, os dejetos eles vão soltar, né? Eles não vão deixar lá, eles vão ficar guardando, né? Os eles dejetos soltam, dos astronautas. Eles soltam. Isso vai queimar na nossa atmosfera e isso vai se tornar um meteoro. Vai queimar na atmosfera como um meteoro. Então, às vezes, quando você vê ali uma estrela cadente, entre aspas, né? Às e você vezes você faz tá um fazendo um pedido pedido. para um cocô de
astronauta. Isso aí. Interessante, né? Não precisa fazer pedido. E outra coisa, não, pode apontar, que não vai nascer Berruga, né? na, frente do seu, na ponta do seu uma dedo. berruga no meio do nariz ali também, né? Não vai, pode ficar tranquilo. Então, meteoro, é isso. Qualquer coisa que acontece na atmosfera, a gente chama de meteoro. Então, aquele flash ali que dá aquela luz, aquele brilho, é o meteoro. E quando cai na Terra e vira rocha, chama meteorito, porque esse ito que tem depois da palavra quer dizer rocha. Então, o que é meteorito? É a rocha do meteoro. Sim. Por isso que fica É o que assim. sobrou, o que conseguiu resistir a essa entrada, né? A isso. queima. Chegou ali no chão, você conseguiu pegar, aí é meteorito. Inclusive tem uma coisa interessante, não sei se o pessoal vai saber, é uma curiosidade. Aerolito, que até falava no Chaves, né? Ah, um aerolito e tal. O aerolito foi um termo que ele foi meio que... Ele parou de ser usado no meio científico, porque aerolito, ele serve para tudo. Ele serve tanto para meteoroide, quanto para asteroide, quanto para meteorito. Então, se você fala assim, por exemplo, tem o aerolito tal, aerolito X. Então, você tem que explicar se ele é um asteroide, é um aerolito que ele está orbitando no cinturão principal. Ou um aerolito do cometa Halley, que é o que dá chuva. Ou um aerolito que eu tenho aqui, ó. Então, eles pararam de usar esse termo. O aerolito era um termo muito geral, né? Muito geral. É uma rocha. Isso. Então pode ser um meteorito, pode ser um asteroide, pode ser um meteoroide. Então ele meio que parou de usar o termo aerolito, que é o que fala no Chaves, no Chapolin, né? O pessoal sempre gosta de falar. Aerolito. Então, parou de usar esse termo porque ele era muito abrangente. Então aí você falando meteorito, eu já sei que é uma coisa que caiu aqui. Então eu falo, olha, um meteorito tal, eu já vou imaginar uma rocha que está aqui, que veio do espaço. Isso mesmo. Ou um asteroide. Não, já é uma rocha maior que está lá ainda vagando.